Fala galera do Arete Jus, está começando o 11º episódio da CLT, o Decreto-Lei número 5.452. Galera, mas antes de começarmos, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e vamos lá. Seção 2 dos empregados no serviço de telefonia, de telegrafia submarina e subfluvial, de radiotelegrafia e radiotelefonia. Artigo 227. Nas empresas que explorem o serviço de telefonia, telegrafia submarina ou subfluvial, de radiotelegrafia ou de radiotelefonia, fica estabelecida para os respectivos operadores a duração máxima de 6 horas contínuas de trabalho por dia ou 36 horas semanais. Parágrafo 1º. Quando, em caso de indeclinável necessidade, forem os operadores obrigados a permanecer em serviço além do período normal fixado neste artigo, a empresa pagar-lhes-á extraordinariamente o tempo excedente com acréscimo de 50% sobre o seu salário hora normal. Parágrafo 2º. O trabalho aos domingos, feriados e dias santos de guarda será considerado extraordinário e obedecerá, quanto à sua execução e remuneração, ao que dispuserem empregadores e empregados em acordo, ou os respectivos sindicatos em contrato coletivo de trabalho. Artigo 228. Os operadores não poderão trabalhar de modo ininterrupto na transmissão manual, bem como na recepção visual auditiva com escrita manual ou datilográfica, quando a velocidade for superior a 25 palavras por minuto. Artigo 229. Para os empregados sujeitos a horários variáveis, fica estabelecida a duração máxima de 7 horas diárias de trabalho e de 17 horas de folga, deduzindo-se deste tempo 20 minutos para descanso de cada um dos empregados, sempre que se verificar um esforço contínuo de mais de 3 horas. Parágrafo 1º. São considerados empregados sujeitos a horários variáveis, além dos operadores, cujas funções exijam classificação distinta, os que pertençam às seções de técnica, telefones, revisão, expedição, entrega e balcão. Parágrafo 2º. Quanto à execução e remuneração aos domingos, feriados e dias santos de guarda e às prorrogações de expediente, o trabalho dos empregados a que se refere o parágrafo anterior será regido pelo que se contém no parágrafo 1º do artigo 227 desta seção. Artigo 230. A direção das empresas deverá organizar as turmas de empregados para a execução dos seus serviços, de maneira que prevaleça sempre o revezamento entre os que exercem a mesma função, quer em escalas diurnas, quer em noturnas. Parágrafo 1º. Aos empregados que exerçam a mesma função será permitida, entre si, a troca de turmas, desde que isso não importe em prejuízo do serviço, cujo chefe ou encarregado resolverá sobre a oportunidade ou a possibilidade dessa medida, dentro das prescrições dessa seção. Parágrafo 2º. As empresas não poderão organizar horários que obriguem os empregados a fazer a refeição do almoço antes das 10 e depois das 13 horas e a de jantar das 16 e depois das 19h30 horas. Artigo 231. As disposições desta seção não abrangem o trabalho dos operadores de radiotelegrafia embarcados em navios ou aeronaves. Seção 3 dos músicos profissionais. Artigo 232. Será de 6 horas a duração de trabalho dos músicos em teatro e congêneres. Parágrafo único. Toda vez que o trabalho contínuo ou em espetáculo ultrapassar de 6 horas, o tempo de duração excedente será pago com um acréscimo de 25% sobre o salário da hora normal. Artigo 233. A duração normal de trabalho dos músicos profissionais poderá ser elevada até 8 horas diárias, observados os preceitos gerais sobre duração do trabalho. Seção 4. Dos operadores cinematográficos. Artigo 234. A duração normal do trabalho dos operadores cinematográficos e seus ajudantes não excederá de 6 horas diárias, assim distribuídas. A linha A. 5 horas consecutivas de trabalho em cabina, durante o funcionamento cinematográfico. A linha B. Um período suplementar até o máximo de 1 hora para limpeza, lubrificação dos aparelhos de projeção
ou revisão de filmes. Parágrafo único. Mediante remuneração adicional de 25% sobre o salário de hora normal e observado o intervalo de 2 horas de folga entre o período a que se refere a linha B deste artigo e o trabalho em cabina de que trata a linha A, poderá o trabalho dos operadores cinematográficos e seus ajudantes ter a duração prorrogada por 2 horas diárias para exibições extraordinárias. Artigo 235. Nos estabelecimentos cujo funcionamento normal seja noturno, será facultado aos operadores cinematográficos e seus ajudantes, mediante acordo ou contrato coletivo de trabalho e com acréscimo de 25% sobre o salário da hora normal, executar o trabalho em sessões diurnas extraordinárias e cumulativamente nas noturnas, desde que isso se verifique até 3 vezes por semana e entre as sessões diurnas e as noturnas haja intervalo de 1 hora, no mínimo, de descanso. Parágrafo 1º. A duração de trabalho cumulativa, que alude ao presente artigo, não poderá exceder de 10 horas. Parágrafo 2º. Em seguida, a cada período de trabalho haverá um intervalo de repouso de 12 horas, no mínimo de 12 horas. Seção 4A. Do serviço do motorista profissional empregado. Artigo 235-A. Os preceitos especiais desta seção aplicam-se ao motorista profissional empregado. Inciso 1. De transporte rodoviário coletivo de passageiros. Inciso 2. De transporte rodoviário de cargas. Artigo 235-B. São deveres do motorista profissional empregado. Inciso 1. Estar atento às condições de segurança do veículo. Inciso 2. Conduzir o veículo com perícia, prudência, zelo e com observância aos princípios de direção defensiva. Inciso 3. Respeitar a legislação de trânsito e, em especial, as normas relativas ao tempo de direção e descanso controlado e registrado na forma do previsto no artigo 67-E da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro. Inciso 4. Zelar pela carga transportada e pelo veículo. Inciso 5. Colocar-se à disposição dos órgãos públicos de fiscalização na via pública. Inciso 6. Vetado. Inciso 7. Submeter-se a exames toxicológicos com janela de detecção mínima de 90 dias e a programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica, instituído pelo empregador com sua ampla ciência, pelo menos uma vez a cada 2 anos e 6 meses, podendo ser utilizado para esse fim o exame obrigatório previsto na Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, desde que realizado nos últimos 60 dias. Parágrafo único. A recusa do empregado em submeter-se ao teste ou ao programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica prevista no inciso 7 será considerada infração disciplinar, passível de penalização nos termos da lei. Artigo 235-C. A jornada diária de trabalho do motorista profissional será de 8 horas, admitindo-se sua prorrogação por até 2 horas extraordinárias, ou mediante previsão em convenção ou acordo coletivo, por até 4 horas extraordinárias. Parágrafo 1º. Será considerado como trabalho efetivo o tempo em que o motorista empregado estiver à disposição do empregador, excluídos os intervalos para refeição, repouso e descanso e o tempo de espera. Parágrafo 2º. Será assegurado ao motorista profissional empregado intervalo mínimo de 1 hora para a refeição, podendo esse período coincidir com o tempo de parada obrigatória na condução do veículo estabelecido pela Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, o Código de Trânsito Brasileiro, exceto quando se tratar de motorista profissional enquadrado no parágrafo 5º do artigo 71 desta Consolidação. Parágrafo 3º. Dentro do período de 24 horas são assegurados 11 horas de descanso, sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecida na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, garantidos
garantidos o mínimo de 8 horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro de 16 horas seguintes ao fim do primeiro período. Parágrafo 4º. Nas viagens de longa distância, assim consideradas aquelas em que o motorista profissional empregado permanece fora da base da empresa, matriz ou filial de sua residência, por mais de 24 horas. O repouso diário pode ser feito no veículo ou em alojamento do empregador, do contratante do transporte, do embarcador ou do destinatário, ou em outro local que ofereça condições adequadas. Parágrafo 5º. As horas consideradas extraordinárias serão pagas com o acréscimo estabelecido na Constituição Federal ou compensadas na forma do parágrafo 2º do artigo 59 desta Consolidação. Parágrafo 6º. A hora de trabalho noturno aplica-se o disposto no artigo 73 desta Consolidação. Artigo 77. Vetado. Parágrafo 8º. São consideradas tempo de espera as horas em que o motorista profissional empregado ficar aguardando carga ou descarga do veículo nas dependências do embarcador ou do destinatário e o período gasto com a fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais ou alfandegárias, não sendo computados como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias. Parágrafo 9º. As horas relativas ao tempo de espera serão indenizadas na proporção de 30% do salário hora normal. Parágrafo 10. Em nenhuma hipótese, o tempo de espera do motorista empregado prejudicará o direito ao recebimento da remuneração correspondente ao salário base diário. Parágrafo 11. Quando a espera de que trata o parágrafo 8º foi superior a 2 horas ininterruptas e for exigida a permanência do motorista empregado junto ao veículo, caso o local ofereça condições adequadas, o tempo será considerado como de repouso para fins do intervalo de que tratam os parágrafos 2º e 3º, sem prejuízo do disposto no parágrafo 9º. Parágrafo 12. Durante o tempo de espera, o motorista poderá realizar movimentações necessárias do veículo, as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 horas ininterruptas aludidos no parágrafo 3º. Parágrafo 13. Salvo previsão contratual, a jornada de trabalho do motorista empregado não tem horário fixo de início, de final ou de intervalos. Parágrafo 14. O empregado é responsável pela guarda, prevenção e exatidão das informações contidas nas anotações em diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, ou no registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, ou nos rastreadores ou sistemas de meios eletrônicos instalados nos veículos normatizados pelo CONTRAN, até que o veículo seja entregue à empresa. Parágrafo 15. Os dados referidos no parágrafo 14 poderão ser enviados à distância, a critério do empregador, facultando-se a anexação do documento original posteriormente. Parágrafo 16. Aplicam-se as disposições deste artigo ao ajudante empregado nas operações em que acompanha o motorista. Parágrafo 17. O disposto no caput deste artigo aplica-se também aos operadores de automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos de construção ou pavimentação e aos operadores de tratores, colheitadeiras, autopropelidos e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar máquina agrícola ou a executar trabalhos agrícolas. Galera, é isso aí. Esse foi o 11º episódio da CLT. Se você curtiu esse episódio e os outros, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e até a próxima, galera. Tchau!